Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Hoje, 27 de junho, o último programa do mês, será apresentado por mim, Edileia Melo. Gostaria de cumprimentar o Pedro Igor, responsável pela mídia do Sindicec, e o Bandeira, responsável pela técnica. Convidamos os servidores a nos seguirem através das redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, para ficar por dentro das informações e também tirar suas dúvidas. Nessa edição, nós vamos apresentar as seguintes manchetes. Com o Fundeb ameaçado, educação pode desabar. Proibição da jornada de trabalho e salário pelo STF. Assédio moral no trabalho. E teremos as nossas notícias sindicais. Na prática, o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, tem sido um instrumento determinante para se combater desigualdades na educação em todo o país. Sucessor do Fundef, Ensino Fundamental, o Fundeb ampliou a cooperação federativa pelo financiamento da educação em todo o nível básico, representando hoje aproximadamente 60% de todo o financiamento do ensino público primário, fundamental e médio no Brasil. Para se ter uma ideia na distribuição de recursos, hoje a desigualdade entre o menor e o maior valor aluno ano na educação pública é de 564%. Valor este que, apesar de muito alto, sem o fundo seria superior a 10.000%. Destacando as desigualdades, é importante considerar que o Brasil é um país com quase metade, ou seja, 49% das escolas sem rede de esgoto. Isso de acordo com o Censo Escolar do INEP. Sendo 26% sem água encanada, 21% sem coleta de lixo regular e 16% sem ao menos um banheiro. Potencializando o agravo, ainda de acordo com o censo, 50,4% das escolas não têm biblioteca ou sala de aula. Após mais de uma década de existência, o atual Fundeb tem seu vencimento em 2020, previsto em lei, trazendo urgência ao debate que se acumulou nos últimos anos, pautando principalmente sua constitucionalização, isto é, fazer do Fundeb uma política permanente, ainda envolvendo mais a União para o enfrentamento de desigualdades na educação pública brasileira. Porém, como é possível assegurar a existência do Fundeb e seu aprimoramento enquanto política pública se a contagem regressiva para sua extinção se acirra ao mesmo tempo que enfrentamos uma das maiores crises do século? Fundeb como fórum permanente. Dentre as narrativas em disputa, o estudo Fundeb em Foco traz elementos que contribuem com esse diagnóstico e com a construção de alternativas. Elaborado por pesquisadores do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas da USP, 2020, o estudo cruzou variáveis de todas as preposições relacionadas ao Fundeb apresentadas nos últimos 15 anos na Câmara dos Deputados e Senado Federal, correlacionando tendências diversas do debate no Congresso Nacional. Segundo o estudo, por exemplo, apenas 6,3% dos projetos analisados propõem, via PEC, a constitucionalização do Fundeb, tornando-o permanente, sendo esta vinculação imprescindível para o financiamento da educação a médio e longo prazo. Quando o caráter redistributivo, o estudo também mostra que apenas 5% das propostas se preocupam com o custo aluno-qualidade. Vale recordar que o custo aluno-qualidade e o custo aluno-qualidade inicial, CAQ e CAQI, são instrumentos que traduzem em valores o quanto de investimento é necessário para se assegurar um padrão mínimo de qualidade por aluno ano, ao invés de apenas distribuir
o recurso arrecadado por número de matriculados, como no atual modelo do custo aluno mínimo ano. No que diz respeito ao financiamento e destinação de recursos, o estudo aponta, que enquanto cerca de 60% dos projetos propõem nova destinação, para onde os recursos do fundo devem ser investidos, destes 76% não propõem como devem ser financiadas essas mesmas destinações. Porém, sem aprofundar o debate quanto ao financiamento da educação, o contingenciamento e os cortes seguem sendo usados como justificativa para tratar a educação como gasto e não como investimento. Ainda segundo o estudo, mais de 84% dos projetos que se preocupam com a participação e controle social, deixando de sugerir mecanismos participativos para a democratização da discussão do fundo, mesmo que exista o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, federal, estadual e municipal, atualmente não existem previsões legais para a construção ou redesenho participativo do fundo. Todos esses debates latentes, dentre os movimentos educacionais e reivindicados historicamente, por vezes acabam secundarizando o debate nacional e tendo suas especificidades estruturais subrepresentadas institucionalmente, mas ainda diante da descontinuidade, a falta de protagonismo do Ministério da Educação no que se refere às discussões sobre o fundo. No entanto, ainda que existam divergências ideológicas sobre o papel da educação, o Fundeb segue congregando educadores e movimentos diversos enquanto trincheira para o enfrentamento de desigualdades na educação básica brasileira. Não à toa, existe amplo consenso entre os movimentos educacionais, pesquisadores, especialistas e parlamentares pela aprovação da PEC 15/2015, sem contar da maturidade que a proposta acumulou ao longo do debate pelo Congresso. Portanto, a burocracia não pode ser usada como desculpa para postergar sua votação, colocando o fundo em risco de ser extinto. Pelo contrário, com o cronograma eleitoral e as limitações para ações do Congresso Executivo, mais ainda com a pandemia da Covid-19, é urgente votar pela aprovação de um mínimo múltiplo comum para que assegure a existência do novo Fundeb, aglutinando reflexões que, além de sua constitucionalização, assim todo o debate não é perdido com mudanças de governo. Nesse sentido, coloca-se a importância em constitucionalizar o Fundeb como política de Estado, buscando aprimoramentos constantes que não se encerram com sua constitucionalização, mas que se fortalecem ao tê-lo como fórum permanente de debate, isto é, a partir da demanda do povo, encará-lo como projeto de nação, para então financiar e distribuir os recursos necessários para uma educação de qualidade que siga ousando enfrentar desigualdades. Caso contrário, qual educação teremos se o fundo for extinto? Nós sabemos que um novo Fundeb ele se faz necessário para a redução das desigualdades, entre os estados e principalmente para valorizar para quem faz realmente a educação nesse país, que são os professores. Então, cabe à Câmara Municipal, ao Senado Federal, aos nossos representantes aprovar o novo Fundeb para que as desigualdades realmente elas venham a ser combatidas, para melhorar e cada vez mais a educação do nosso país, porque a gente sabe que com o Fundeb, já é do jeito que já tem seus desafios, já tem suas implicações. Imagine sem recurso específico para a educação do país. Imagine. E o STF proibiu no último dia 24 desse mês, por maioria de votos,
a redução da jornada e de salário dos servidores quando os gastos com pessoal ultrapassarem o teto previsto em lei. A redução salarial temporária, ela está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, mas está suspensa desde 2002 pelo próprio Supremo, pela possibilidade de ferir a Constituição. Então, nessa semana, a Corte retomou a análise de ações que questionavam diversos dispositivos da lei. Os ministros entenderam que a redução temporária de carga horária e de salários fere o princípio constitucional de irredutibilidade, contrariando demanda de estados e municípios que ultrapassam o limite legal de 60% da receita corrente líquida. A maioria dos ministros seguiu o voto de Edson Fachin, que divergiu do relator, Alexandre de Moraes. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Celso de Mello, que também acompanhou o relator. Para Moraes, o relator salarial, conforme a LRF, é uma fórmula temporária para garantir que o trabalhador não perca definitivamente o cargo. A temporariedade da medida e a finalidade maior de preservação do cargo estão, ao meu ver, em absoluta consonância com o princípio da razoabilidade e da eficiência, afirmou o relator. Ao apresentar o voto na quarta-feira, dia 24, o ministro Celso de Mello defendeu que as normas que previam a redução de jornada e salários inovaram em relação à Constituição, fazendo recair sobre os agentes estatais todo o ônus decorrente da falta de programação dos órgãos de administração do Estado. É preciso enfatizar que a garantia da irredutibilidade de vencimentos reflete importantíssima conquista jurídico-social que cumpre não ignorar, outorgada pela vigente Constituição da República a todos os servidores públicos, em ordem a dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações unilaterais do Estado, argumentou. Os demais ministros já haviam apresentado os votos na sessão anterior. O último a votar, Dias Toffoli, propôs que a redução de jornada e de vencimento só pudesse ser aplicada após a adoção das medidas exigidas pela Constituição, alcançando primeiramente os servidores não estáveis e somente persistindo a necessidade de adequação ao limite com despesa de pessoal seria aplicado ao servidor estável. O relator das ações, ministro Alexandre de Moraes, votou a favor da redução. Segundo Moraes, a redução temporária salarial seria uma fórmula temporária para garantir que o trabalhador não perca definitivamente o cargo. Para o ministro, a demissão seria muito mais danosa para o servidor porque o cargo seria extinto e caso o poder público melhorasse sua arrecadação, somente poderia fazer novo concurso público em 4 anos e o mesmo trabalhador não teria trabalho assegurado. O relator foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que o Estado brasileiro está vivendo para pagar salários. O Estado vai precisar ser enxugado e haverá vítimas colaterais nesse processo. É melhor ter uma redução da jornada e da remuneração do que perder o cargo, é uma providência menos gravosa, declarou o ministro. O ministro Edson Fachin foi o primeiro a discordar do relator e votou a favor de impedir a redução de jornada e salário de servidores. Ele afirmou que a Constituição assegura a irredutibilidade do salário. Fachin, portanto, entendeu que não se pode flexibilizar a previsão da Constituição somente para gerar efeitos menos danosos ao governante, que também tem a possibilidade de demitir servidores estáveis se não conseguir cumprir o teto previsto em lei. Votaram nesse sentido Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. Quando o cumprimento de gasto com pessoal atinge 54% da receita corrente líquida, o Estado já está em limite de alerta e deveria tomar medidas para conter o crescimento dessa despesa. O Supremo decidiu também que o Poder Executivo não pode limitar o orçamento de outros poderes, Legislativo e Judiciário, além de Ministério Público e Defensoria Pública,
quando a arrecadação não atingia as expectativas. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que essa interferência do Executivo é inconstitucional e que a norma fere a autonomia das instituições e a separação de poderes. Essas autonomias são os instrumentos para a perpetuidade independente e harmônica dos poderes de Estado, afirmou. Votaram com Alexandre de Moraes os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Celso de Mello. Voto dos ministros. Entendo que não cabe flexibilizar mandamento constitucional para tomar, inclusive, decisões difíceis, afirmou Fachin. A ministra Rosa Weber, que divergiu, destacou que a Constituição proíbe a redução salarial e também não prevê a redução temporária. Por isso, na avaliação da ministra, o trecho da Lei de Responsabilidade Fiscal que permite a redução é inconstitucional. A ministra Carmen Lúcia deu o terceiro voto contra permitir a redução de salário. Ela também entendeu que a Constituição proíbe a redução salarial do trabalhador. Segundo a ministra, o poder público pode alterar a jornada, mas nunca reduzir o salário. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a Constituição não previu a redução de vencimentos e jornada. Ele acompanhou o entendimento do ministro Edson Fachin. Não se trata de questão de escolha pessoal, se trata de escolha feita pela escolha do Constituinte. A nós cabe interpretar a lei conforme a Constituição, disse o ministro. Gilmar Mendes acompanhou o relator, argumentando que se a Constituição prevê medidas mais drásticas, é permitido que o legislador estabeleça solução intermediária em momentos de crise. Em seguida, Luiz Fux afirmou que o custo do corte de salários e carga horária de servidores é viver um período de greves. O Estado deve recolocar seus recursos e não fazer que isso recaia sobre o servidor público, defendeu. O voto do ministro Marco Aurélio Mello formou maioria para a proibição da redução salarial da jornada de trabalho e de salário quando o poder público superar o teto de gastos com pessoal. Menos mal, né? E vitória para o servidor público que, de acordo com a interpretação e o entendimento do STF, é proibido sim a redução de salários e a redução de jornada de trabalho dos servidores públicos. E a nossa outra matéria é sobre a questão do assédio moral no trabalho. Infelizmente é uma prática que acontece, né? E é uma prática que acontece constantemente. E o que é o assédio moral no trabalho? É a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas, autoritárias e sem simetrias, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-a a desistir do emprego. Caracteriza-se também pela degradação deliberada das condições de trabalho, em que prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em relação aos seus subordinados, constituindo uma experiência subjetiva que acarreta prejuízos práticos e emocionais para o trabalhador e a organização. A vítima escolhida ela é isolada do grupo, sem explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e desacreditada diante dos pares. Estes, por medo do desemprego e a vergonha de serem também humilhados, associado ao estímulo constante à competitividade, rompem os laços afetivos com a vítima e frequentemente reproduzem e reatualizam ações e atos do agressor do ambiente de trabalho, instaurando o pacto da tolerância e do silêncio do coletivo, enquanto a vítima vai gradativamente se desestabilizando e fragilizando, perdendo sua autoestima. O desabrochado individualismo reafirma o perfil do novo trabalhador,
autônomo, flexível, capaz, competitivo, criativo, agressivo, qualificado e empregável. Estas habilidades o qualificam para a demanda do mercado que procura excelência e saúde perfeita. Estar apto significa responsabilizar os trabalhadores pela formação, qualificação e culpabilizá-los pelo desemprego, aumento da pobreza urbana e miséria, desfocando a realidade e impondo aos trabalhadores o sofrimento perverso. A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do trabalhador e trabalhadora de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade e relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde física e mental, que podem evoluir para a incapacidade laborativa, desemprego ou mesmo a morte, constituindo um risco invisível, porém concreto, nas relações e condições de trabalho. E quais são as estratégias do agressor? Escolher a vítima e isolar do grupo, impedir de se expressar e não explicar o porquê, fragilizar, ridicularizar, inferiorizar, menosprezar em frente aos pares, culpabilizar, responsabilizar publicamente, podendo os comentários de sua incapacidade, invadir inclusive o espaço familiar, desestabilizar emocional e profissionalmente. A vítima gradativamente vai perdendo simultaneamente sua autoconfiança e interesse pelo trabalho. Destruir a vítima, desencadeamento ou agravamento de doenças pré-existentes. A destruição da vítima engloba vigilância acentuada e constante. A vítima se isola da família e amigos, passando muitas vezes a usar drogas, principalmente o álcool. Livrar-se da vítima que são forçados e forçadas a impedir demissão ou são demitidos, frequentemente por insubordinação. Impor ao coletivo sua autoridade para aumentar a produtividade. As manifestações do assédio segundo o sexo. Com as mulheres, os controles são diversificados e visam intimidar, submeter, proibir a fala, interditar a fisiologia, controlando o tempo e frequência de permanência nos banheiros. Relaciona atestados médicos e faltas à suspensão de cestas básicas ou promoções. Com os homens, atingem a virilidade preferencialmente. Importante. Se você é testemunha de cenas de humilhação no trabalho, supere seu medo, seja solidário com seu colega. Você poderá ser a próxima vítima. E nesta hora, o apoio dos seus colegas também será precioso. Não esqueça que o medo reforça o poder do agressor. Lembre-se, o assédio moral no trabalho não é um fato isolado, como vimos, ele se baseia na repetição ao longo do tempo de práticas constrangedoras, explicitando o estrago de determinadas condições de trabalho no contexto de desemprego, desindicalização e aumento da pobreza urbana. A batalha para recuperar a dignidade, a identidade, o respeito no trabalho e a autoestima deve passar pela organização de forma coletiva através dos representantes dos trabalhadores de seu sindicato e das CIPAs e procura do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CEREST, Comissão de Direitos Humanos e dos Núcleos de Promoção de Igualdade e Oportunidade de Combate à Discriminação em Matéria de Emprego e Profissão que existe nas delegacias regionais de trabalho. O basta a humilhação depende também da informação, organização e a mobilização dos trabalhadores. Um ambiente de trabalho saudável é uma conquista diária, possível, na medida em que haja vigilância constante, objetivando condições de trabalho dignas, baseadas no respeito ao outro como legítimo outro, no incentivo à criatividade e na cooperação. O combate de forma eficaz no assédio moral do trabalho exige a formação de um coletivo multidisciplinar envolvendo diferentes atores sociais, sindicatos, advogados, médicos do trabalho e outros profissionais de saúde, sociólogos, antropólogos e grupo de reflexão sobre o assédio moral. Estes são passos iniciais para conquistarmos um ambiente de trabalho saneado de riscos e violências e que seja
sinônimo de cidadania. Nós sabemos que o prejuízo é não só para o trabalhador, né? Para a pessoa que está sendo assediada, mas o prejuízo também ele acarreta para a instituição, para a empresa, né? Nesse caso, para a escola, para o posto de saúde, levando em consideração os órgãos municipais. O prejuízo ele acarreta para essas organizações exatamente porque a pessoa assediada, ela vai produzir menos, ela vai trabalhar com menos satisfação, a disposição dela com certeza reduz, né? A autoestima dela também. Então, assim, é prejuízo, gestor, é prejuízo, gestora, não só para a pessoa que está lá sendo vítima de assédio moral, mas é prejuízo para o município. Pensem nisso. Para aí um pouquinho. Na sessão da Câmara desta semana, o procurador do município, o doutor Antônio Carlos Fernandes Pinheiro Júnior, ele foi convidado pelo vereador José Wilson Paulino para prestar esclarecimento sobre a atual situação dos processos que cobram da União correções acerca dos recursos do Fundeb para o município, né, os famosos precatórios. O procurador não compareceu, mas ele enviou um relatório onde o vereador José Wilson Paulino solicitou que enviasse cópia para o sindicato. Então, na próxima semana, nós vamos discorrer mais sobre o conteúdo desse relatório. Nós sabemos que a luta é para que 60% no mínimo desse recurso seja para ressarcir aos professores, né? Inclusive professores aposentados. Vários municípios já efetuaram esses rateios, mesmo com muita luta e ações judiciais. O sindicato, juntamente com o assessor jurídico, Dr. Valdeci, está acompanhando esses processos. E a categoria de professores também deve acompanhar. A direção do sindicato enviou ofício ao prefeito no dia 16 deste mês, solicitando que fosse convocado os aprovados do concurso público. Sabemos que a Prefeitura publicou o resultado final e homologou no Diário Oficial do Estado no dia 1º desse mês. O concurso ele ofertou 177 vagas para ampla concorrência, 8 vagas para pessoas com deficiência e 195 vagas para cadastro de reserva. A solicitação do sindicato baseia no número exorbitante de temporários, que, de acordo com o relatório de acompanhamento gerencial do município, do exercício de 2019, segundo o quadrimestre, apresentou um quadro de 1.427 prestadores de serviço, onde esses novos funcionários empossados passarão a contribuir com o que preve, melhorando sua receita. O sindicato anexou parecer favorável do assessor jurídico, Dr. Valdeci Alves, e concluiu o ofício com o seguinte texto: diante do exposto, solicitando de Vossa Excelência a imediata convocação e posse de todos os aprovados do concurso público, edital de número 01/2019 da Prefeitura Municipal de Tiramubim, e enviar à Câmara Municipal projeto de lei criando vagas para convocar o cadastro de reserva. E a direção do sindicato enviou no dia 24 desse mês outro ofício ao prefeito solicitando o pagamento de insalubridade de grau máximo aos profissionais de linha, da linha de enfrentamento ao Covid-19 ou outra gratificação. Já é o segundo ofício enviado ao prefeito com esta solicitação. O primeiro foi no dia 3 de maio. Estamos aguardando resposta. Parabéns aos municípios que já aprovaram gratificação aos seus servidores, a exemplo de Acaraú, Beberibe, Iguatu e Oroz. Quixeramobim, a exemplo dos municípios brasileiros, recebeu da União auxílio financeiro. E não foi pouco dinheiro, não, vale lembrar. Não é só dizer que os profissionais merecem e que são importantes nesse momento desafiador, mas é reconhecer na prática. E esse reconhecimento acontece também na melhoria do seu salário, dos seus proventos. Para qualquer dúvida,
esclarecimentos, denúncias ou solicitação de guias médicas, estamos funcionando através do WhatsApp 97 23 33 13. Estamos obedecendo as normas, né, os decretos do governo do estado, e vamos fazer a nossa parte. Eu estou aqui sem máscara porque eu não estava conseguindo falar com a máscara, mas como está só eu e o Pedro aqui, estamos gravando na sede do sindicato, né? O Pedro está de máscara, estamos aqui constantemente com álcool gel, mas eu não consegui realmente falar com a máscara. Então a gente solicita que saiam só quando for extremamente necessário. Evitem aglomerações. Sabemos que o isolamento social ajuda a reduzir a contaminação. Por você e pelos outros, se cuide. E com esse apelo, nós encerramos mais uma edição do programa Sindicato em Destaque, agradecendo desde já a sua audiência e já lhes convidando para nos assistir no próximo sábado. Um abraço a todos e até lá. Fiquem em casa.